Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Maria Luísa Calcanhoto, sou diretora de Biblioteca e Publicações do Instituto Bion. Também gostaria de transmitir as boas-vindas em nome da nossa presidente, a Magda Valls, e ela deixa um abraço a todas as autoras. Ela não esteve presente hoje porque o filho está de aniversário, né? Então, sejam todos bem-vindos. O Instituto Bion, através da atividade Publicação, tem o prazer de receber, nessa noite, as psicanalistas, organizadoras e autoras do seu mais recente livro, A Analista Grávida. A Rafaela Degani, a Simone Heisler, Juliana Lang Lima, a Gabriela Sebem e a Marina Pinto de Camargo. As autoras trazem uma obra sensível, reflexiva, sobre um momento fértil e impactante na prática clínica, um verdadeiro testemunho vivo de um momento ímpar, cheio de implicações transferenciais e contratransferenciais. Ao término da fala das autoras, nós vamos abrir para as perguntas, e eu gostaria de pedir a todos que deixassem os seus microfones fechados, por gentileza. E eu passo a palavra às autoras. Primeiramente, nós vamos ter a Marina e, na sequência, a Juliana, a Simone, a Gabriela e a Rafaela. Obrigada. Obrigada. Bom, eu vou iniciar primeiro agradecendo ao Instituto Bion, né, em meu nome, em nome das outras organizadoras. Para nós é um prazer ocupar esse espaço, poder falar desse projeto que muito nos encanta e que muito tem nos mobilizado, né? Obrigada, Maria Luísa, pelo teu gentil contato, e acho que será uma noite de trocas férteis, né? Estamos muito felizes mesmo, né? Obrigada. Primeiro eu vou apresentar um pouco esse projeto, né? Da onde surgiu essa ideia de fazer um livro sobre a analista grávida, né? Esse livro surgiu do encontro de nós 5, que somos amigas, somos psicanalistas, e que num curto período de tempo tivemos a experiência da gestação, né? E nós sempre conversamos muito sobre as nossas questões, né, da clínica, sobre as nossas inquietações teóricas, e nós começamos a perceber alguns fenômenos que não eram tão individuais assim, né? Algumas angústias que eram compartilhadas, algumas aparições clínicas que a gente pensava, tem algo aí, né? Tem algo que não é só, né, da minha imaginação, do meu momento, tem algo que se passa, que é algo que invade o nosso set, que invade a nossa clínica. Vamos ver o que é isso, né? Aí, procurando material, nós não encontramos praticamente, somente alguns artigos, muitas vezes pelo viés de um estudo de caso, então era para ver o impacto no analisando, no paciente, sobre a gravidez da analista, e nós pensamos que seria importante, para fins de elaboração e para fins de transmissão da psicanálise, poder falar desse lugar da analista, como que a analista vai processando essas intensidades e como que isso vai interferindo na sua escuta. E então nós começamos a pensar como que poderia isso acontecer. Pensamos então que um livro seria um bom formato, não só publicar ensaios, né, soltos, mas poder condensar para que esse material ficasse registrado e que novas mulheres pudessem se apropriar e se sentirem acolhidas nesse momento que muitas vezes é solitário. A nossa clínica já é um processo solitário em geral, tende a ser, e a gravidez é um momento que a mulher se sente muitas vezes sozinha, porque por mais que tu tenha uma boa parceria, tu tenha uma boa rede, é tu ali com o teu corpo expandindo, o teu psiquismo em ebulição. Então achamos que seria uma boa publicar um livro, né? Aí nós fomos atrás do Lucas, da Artes e Ecos, que é o nosso editor. A gente brinca que o Lucas é o único homem envolvido no projeto, porque esse é um projeto basicamente feminino. Todas as autoras são mulheres que já tiveram em algum momento a experiência de ser uma analista grávida, em diferentes momentos da sua trajetória profissional. A diagramadora, a artista plástica que fez a capa,
a revisora, a bibliotecária. Então, é um time muito feminino. E a gente queria que fosse assim. E o Lucas, apesar de ser o único homem, ele também estava no momento sendo um analista grávido, né? No momento da produção do livro, porque a mulher dele estava grávida e ele também tendo que se haver com isso, né? De ocupar esse lugar ocupado da gestação do seu primeiro filho. Então, as coisas foram casando, foram dando liga e foi tomando forma. E nós pensamos, bom, queremos convidar outras mulheres que, de alguma forma, fazem parte da nossa trajetória ou foram indicações de colegas queridas para compor esse grupo que acabou resultando num livro de 11 capítulos. Eu vou citar, porque as organizadoras já foram citadas, né, que estão hoje presentes, eu vou citar quem são as convidadas para vocês saberem. Como convidadas, nós temos a Nária Amália Caron, a Carolina Barros Falcão, a Luciana Redivo, a Ana Tereza Vale, a Raquel Garcia, Cândida Sé e Lízia Leite. E embora, uma coisa que eu acho bem interessante, que a gente possa pontuar, que embora seja um livro a partir da mesma temática, que é a analista grávida, a riqueza da variedade de capítulos, porque nós temos a analista grávida a partir de uma perspectiva da psicossomática, a partir da perspectiva de uma supervisora que supervisionou analistas grávidas. A Ana Vale, que é uma psicanalista portuguesa, fala de uma perda gestacional, o impacto disso na clínica. Então, a Nara, que tem muita experiência com criança, também foi muito bacana, porque ela foi uma analista grávida há 40 anos atrás, e ela pôde recontar um pouco da sua experiência, e ela mesma se impactou como tinha sido uma experiência transformadora, tanto que ela guardou muito material daquela época e que ficou escondido. Então, ela pôde também se reconectar com esse material. Então, acho que nesse sentido, o livro está sendo muito rico por essa pluralidade de possibilidades que o mesmo tema traz, né? O prefácio do nosso livro foi feito pela Diana Corso, que também é uma pessoa que a gente admira, e ela traz muito isso da coragem de poder se expor, da coragem de poder falar de algo que até então não circulava. E durante o livro, e no prefácio, e na nossa apresentação, nós levantamos algumas hipóteses. Por que não se fala da gravidez analista, já que num pequeno universo de 5 analistas, isso teve tanto impacto, né? Acreditamos que sim, tem algo que é diferente das outras interferências no set, né? Então, por que não se fala? Então, a gente levanta algumas hipóteses, desde o tabu da sexualidade feminina, desde a idealização da gestação, desde os mitos da neutralidade do analista. Então, acho que são questões que, ao longo do livro, vão tomando corpo, né? E vão abrindo, eu acho, para que isso seja colocado nas nossas instituições. Por que a gente lê pouca produção feminina? Por que a gente se ocupa pouco, né, disso que é tão específico da mulher? Acho que, nesse sentido, o livro tem cumprido a sua função, porque desde que a gente lançou, e quando nossa ideia era lançar em maio, né, com coquetel, com sessão de autógrafos, algo bem tradicional, e quando veio a pandemia, a gente teve que se reinventar. Se a gente perde, por um lado, que é o contato físico, a gente tem ganho muito de poder levar esse livro para todo o Brasil. E a repercussão está sendo muito positiva. Mulheres do Brasil inteiro nos escrevem: nossa, eu queria ter lido esse livro quando eu estava grávida, ou eu estou grávida e eu quero saber mais sobre isso. Então, essa troca tem sido muito, muito rica, né? Não sei se tem mais alguma coisa do projeto que a gente possa falar. Acho que basicamente é isso, né? Esses 11 capítulos, são 12 autoras, a editora Artes Ecos, que nos deu esse suporte, porque a gente tinha o desejo, mas não sabia o modus operandi de como dar essa partida. E agora eu acho que é poder abrir esses espaços de troca, poder debater não só conteúdo, mas poder acolher também, né, essas novas analistas que estão chegando e se deparando com isso, né, que vai invadindo, que vai tomando conta, mas que sim, existe um lugar, né,
existe um espaço de troca, existe outras mulheres que podem colaborar para que esse seja um momento não menos turbulento, mas talvez um momento mais amparado, né? Agora, acho que eu vou falar um pouquinho especificamente do meu capítulo. O que foi me atravessando para que ele fosse produzido, né? O título do meu capítulo é Eu, uma analista grávida. Ele é o primeiro capítulo do livro e eu acho interessante que seja eu, uma analista grávida, porque esse eu não está ali à toa, né? Acho que a ideia do eu é justamente quando Lacan fala que o analista tem que abandonar o eu. E depois o Nasio retoma, que é uma expressão que eu vou costurando no meu texto, que abandonar o eu seria fazer silêncio em si. Então eu vou costurando no meu ensaio a ideia do fazer silêncio em si, com a música Grávida da Marina Lima, que todo mundo deve conhecer, que fala justamente disso que faz tanto barulho, que é o terremoto, que é o furacão, que é o avião. Então acho que isso foi mais ou menos o que eu queria expressar, como seguir investindo na clínica, seguir atravessada por uma escuta abstinente quando narcisicamente a gente está tão tomado. Como abrir mão, né, desse eu que naquele momento vive o seu ápice, a partir de todas as questões narcísicas, né, poder reviver na gestação a majestade do bebê de outrora. Então, acredito que esse seja um dos maiores desafios de uma analista grávida, porque a gente vai lidando com sentimentos, sentimento de culpa de ter engravidado, de trazer para o setting algo que é seu, né? Algo que é da sua vida íntima. Então, em muitos momentos, isso era um sentimento compartilhado, que é o que eu fui inventar, agora eu vou ter que me haver com isso, né? Porque a partir de uma ideia de neutralidade, às vezes a gente evita trocar o corte de cabelo para não ter que se ocupar disso, né? E aí tu vai estar ali com teu corpo se expandindo e tu pensa, ai, e agora, né? Será que era o momento? Essa pessoa está numa fase tão regressiva, eu vou chegar ainda com essa notícia, eu vou chegar ainda escancarando algo que é da minha sexualidade, como é que isso vai circular, né? Então, meu capítulo vai sempre versando sobre isso, sobre esse lugar de silêncio que a gente tem que ocupar e as dificuldades de poder estabelecer esse lugar de silêncio quando a gente está em ebulição, né? Acho que outro tema que atravessa alguns ensaios é a questão, né, do estranho, esse sentimento, essa sensação que a gestação vai despertando, né, na transferência, no setting, como que isso vai aparecendo e como esse terceiro, né, o terceiro, né, dentro da nossa barriga, que já está ali sendo colocado, como que ele, de alguma maneira, vai dando um colorido diferente para a transferência. E aí a gente pode ter muitas possibilidades, desde uma transferência mais hostil, né, mais invejosa, ou mais competitiva, né, com esse nenê que está a caminho, desde uma transferência muito amorosa. Então, acho que é uma bela oportunidade para que todas essas intensidades apareçam. Coisas que talvez fossem demorar muito mais no processo analítico, acabam eclodindo a partir da novidade da analista, né? Então, acho que é sempre esse jogo, assim, poder estar atento ao que está surgindo a partir desse corpo grávido que vai invadir esse espaço, mas também não ser tomada por isso, né? Não ser tudo sobre a minha gravidez, ou não achar que naquele momento eu, grávida, soberana, poderosa, posso ocupar o espaço inteiro, né? Então, a partir da nossa ética, que eu acho que é algo que sempre está em xeque o tempo inteiro, né? É a gente poder achar esse equilíbrio. E me parece que sim, durante a gravidez da analista, esse equilíbrio ele fica mais delicado, justamente por todas essas questões narcísicas, de um alto investimento libidinal no próprio corpo, dessas questões que a gente sempre tenta deixar encobertas da nossa sexualidade a partir de uma fantasia, de um controle do nosso inconsciente que não existe, né? Mas que a gente se sente ali
de alguma forma desnudada muitas vezes, né? Então, acho que escrever esse ensaio também teve essa função de poder elaborar essas intensidades, de poder dar um destino para isso que foi tão grandioso, né? Seja pela realização do meu desejo e seja pelo esforço de seguir investindo na clínica quando muitas vezes o sono está muito forte, né? Tu está sentindo movimentações no teu corpo. Então, acredito que poder escrever sobre isso a partir uma analista grávida, é também abrir mão desse eu, fazer essa negociação com essa satisfação desse desejo para poder seguir investindo na nossa clínica, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Eu não sei como é que a gente está de tempo, porque eu não consigo ver aqui. Acho que está quase. Né? Tem mais alguma coisa? Acho que outra ideia que eu trago no meu ensaio, né, que a ideia é quando Freud fala, né, no texto Narcisismo, sobre o molar, né, de todo investimento da libido, né, ir para esse molar, e que o corpo da analista é tipo um molar gigante, né, que a gente acaba super investindo a nossa libido nesse corpo. E os outros também estão investindo sua libido no nosso corpo, né? Todas as fantasias que são, de alguma forma, projetadas nesse corpo grávido. Então, dentro desse jogo libidinal entre o eu e o outro, eu e o objeto que está ali no meu divã, a gente poder achar esse equilíbrio, né? Acho que por enquanto, depois eu gostaria, acho que a gente vai ter tempo de poder discutir. Eu estou vendo algumas pessoas que já adquiriram o livro, né? Reconheci alguns nomes. Então, para a gente fazer uma troca, né? Poder debater, porque a gente escreve um livro e é importante ter esse retorno, né? Como que isso ecoa em quem está nos escutando, né? Então, acho que podemos passar para a Juliana. Tá bem. Bom, eu gostaria de seguir um pouco assim na linha do que a Marina estava trazendo também, né, sobre essa questão um pouco do tabu acerca dessa escrita, né, de por que a gente não encontrou muita bibliografia, né, porque obviamente todas nós, enquanto estivemos grávidas, ficamos ávidas para ler experiências de outras pessoas que tivessem passado por isso, né, a gente queria se abastecer o máximo possível até para tentar não cometer muitas escorregadas, né? Como a Marina falou, assim, é um momento delicado, né? Mas eu acho, sobretudo, que o nosso livro, ele trata de mostrar que pode ser um momento de muito crescimento, né? É um livro que é bastante clínico, em todos os capítulos tem alguma vinheta, enfim, traz alguma situação que mostra realmente que, apesar de alguns impasses e situações que são complexas, também pode ser um momento em que a gente acessa conteúdos, às vezes, antes nunca acessados, né? E talvez por isso também seja um tabu, porque é um momento muito íntimo. E eu utilizo uma palavra que, para me referir a isso, assim, que me parece que a gente, enquanto mulher, se protege de possíveis derramamentos na clínica, né? E daí eu penso essa palavra derramamentos, obviamente, numa alusão ao leite, né, da mulher puérpera, então, que está com esse leite vazando, né? Mas um derramamento de fluidos que possa, de alguma forma, contaminar esse setting, como se isso fosse uma coisa ruim. Eu acho que esse é o nosso medo, né? Penso também que tem um receio assim de que a clínica vá para o espaço, né, de que não tenha como conciliar a maternidade e depois a vida profissional, porque uma coisa que eu me dei conta conversando com algumas colegas mais velhas de outra geração que nós, né, que adquiriram o livro, que foram nossas supervisoras, em algum momento coordenadoras de seminário, a própria Diana Corso comentou algo sobre isso, que nós, hoje em dia, temos engravidado mais tarde, né? Então, muitas mulheres que foram analistas grávidas 30, 40 anos atrás, às vezes estavam mais no início da sua carreira. E aí tinham uma clínica ainda um pouco menos movimentada, então conseguiam fazer mais esse jogo, assim, de voltar em casa, dar mamar, né? Ficar um pouco a criança, vai, atende 2, 3, volta. E aí uma colega que me chamou atenção para esse fato, ela disse, bom, vocês como já estão lá com seus, em geral, às vezes 35 anos,
por volta disso, né, já estão às vezes com uma carreira mais estabelecida, e a fantasia é de que todo o investimento feito até então pode cair por água abaixo, de que de alguma forma a gente não conseguiria sustentar isso, o que também é um mito, né? Mas estava lendo até essa semana uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, não é uma pesquisa nova, mas eu li recentemente, que dizia que no Brasil cerca de 50% das mulheres que são empregadas formalmente, né, com carteira assinada, perdem o emprego num período de até 2 anos depois da gestação. E isso me chocou bastante, assim, né? Porque eu acho que isso fala, então, de que essa fantasia não é tão infundada, né? De que, embora a gente tenha uma clínica privada, enfim, mas de que tem muitas coisas do feminino e da maternidade que ainda são difíceis de serem assimiladas na cultura, né? Embora todos nós venhamos de um útero, né? Ainda existem muitos preconceitos, ainda existem dificuldades, né? E uma colega que fez uma resenha sobre o nosso livro recentemente, ela diz também, ela tem uma outra hipótese para que esse livro possa ter existido agora, né, que é a questão do lugar de fala, né, e eu achei muito legal ela usar essa expressão, assim, de que a gente poderia, então, nesse momento, estar fazendo uso dessa prerrogativa, né, de que somos mulheres grávidas, portanto, temos um lugar privilegiado de fala sobre essa experiência. E achei isso muito bacana, assim, porque eu acho que, de fato, a gente pôde lançar esse livro porque tivemos também muitas mulheres que vieram antes de nós, né, no caso, e que puderam trilhar algum caminho que foi diferente, né, com algumas das quais eu conversei, a maioria conta, assim, que ficava menos tempo de licença maternidade, ficava cerca de 1 mês, né? Essa foi a maioria das experiências que eu ouvi. Até comentei isso num outro evento, assim, que isso na época me assustou muito, assim, quando eu pensei que os meus modelos tinham feito dessa forma e quase como se eu tivesse que fazer assim também num primeiro momento, né? E aí, claro, depois a gente vai pensando, vai construindo o nosso próprio jeito, assim, mas de alguma forma me parece que a gestação da analista sempre vai inserir algo do traumático naquela relação, assim, né? Eu uso essa expressão do trauma não como algo com uma qualidade de ser bom ou ruim, mas traumático no sentido de que é muito intenso. E aí é muito intenso para ambos, né? E depois desse acontecimento, nada será como antes, né? É um acontecimento que deixa registros, que deixa marcas, que depois vão ser significadas a posteriori, né? A gente falava no começo ali, informalmente, dessa questão de que precisaria ter um livro para o depois, né, para essa analista mãe, quando ela retoma as suas atividades. Eu acho que sim, eu acho que aí também surgem muitas coisas, né, como é que essa mulher vai voltar, será que ela está trabalhando tão bem quanto antes, será que ela está só pensando no seu nenê, será que ela vai conseguir me escutar, né, as fantasias sobre esse nenê também, como é que foi o parto, enfim, né, como é que está essa dupla. E eu acho que nisso também me ocorreu, assim, no capítulo eu falo um pouco sobre, eu faço uma comparação com o jogo do Fordá, do netinho do Freud, né, que também é chamado do jogo do carretel, enfim, que é aquela brincadeira que ele faz para dar conta da ausência da mãe, né, então ele joga um carretel e daí puxa, né, e faz um sonzinho, que é de que foi e voltou, né. E eu penso que também assim, né, a gente vai, quando a gente sai de licença maternidade, a gente se ausenta por um período, então, que não é férias, né, é um período maior, é um período que a maioria de nós ficou entre 2 meses e meio e 3 meses, né, então é um período grande, mas a gente volta, né, e obviamente a gente não volta igual, a gente volta transformada, e acredito que numa versão melhor, né? Uma versão que possa ser mais continente, né? Que possa escutar talvez outros conteúdos, assim, né? E então é disso que eu falo um pouco quando eu coloco esse título assim, com que olhos se enxerga uma gestação, né? Porque daí no meu capítulo eu sei que a Simone vai falar mais até sobre isso, assim, da comunicação inconsciente, porque nossos capítulos se conversam de alguma forma, né? E disso que é muito precoce, que é uma percepção muito inicial de alguns analisandos, que daqui a pouco, quando tu não tem uma barriga ainda, não tá com nenhum sinal aparente de uma possível gravidez, já começam a trazer conteúdos com relação a isso.
E aí a gente se perguntava muito, assim, bom, né, como fazer? A gente interpreta, não interpreta, espera, mas se eu esperar demais, né, em alguns casos, com algo mais hostil, será que essa pessoa vai suportar? Ou será que não é a minha função enquanto analista trazer para a palavra e poder colocar isso na roda? Né? Então, acho que também é um livro que a gente tentou criar uma teoria em cima desse fenômeno, né? Um livro muito clínico, mas que a gente também se ampara na teoria para tentar, enfim, né, criar algumas possibilidades, dar algumas ideias. E acho que nisso, assim, queria também salientar um pouco a nossa alegria, né, que a Marina falou, desse retorno que a gente recebeu, né, que é muito, enfim, possibilitado pela questão da pandemia, porque com essa virtualidade a gente acabou criando um perfil no Instagram, que não era a ideia inicial, mas, né, tá lá e tá com bastante seguidores, tem bastante gente procurando e comentando. Então a gente acabou conversando com gente do Acre, de Manaus, do Nordeste, da região Centro-Oeste, que era uma coisa que a gente nunca pensou antes, né? Então, também disso que a maternidade tem muito de improvável, tem muito daquilo que a gente não tem como controlar, e assim foi também com a história desse livro, né? A gente tinha um planejamento lá de um lugar que a gente ia lançar, coquetel, já estava agendado, já estava até pago o coquetel, e no fim, né, a vida vem e mostra outras coisas pra gente que podem ser muito boas também. Mas eu vou ficar por aqui, eu queria só lançar umas ideias pra gente seguir conversando depois. Então, passamos para a Simone agora. Boa noite. Bom, então, vou seguir mais ou menos, né, o que as colegas já têm falado, assim, que, bom, o que motivou, né, a escrita do meu capítulo foi um pouco isso que a Ju falou, assim, né, de algo que se passava, então, né, começou a se passar na clínica a partir da descoberta, enfim, da minha descoberta da gravidez, né, num período já muito inicial, assim, poucas semanas, quando não tem nenhuma, nem a gente ainda tem muita segurança de que realmente as coisas vão dar certo, né, ali 9, 10 semanas, assim, super cedo, e que começa a aparecer, né, começou a aparecer na minha clínica com alguns analisandos, né, algo que eu fui entendendo que tinha a ver com uma percepção, de alguma forma, né, da chegada dessa neném, então, que já estava ali, né. E isso me chamou muita atenção, porque eram analisandos cuja essa temática não fazia parte, né, das narrativas deles, assim, e começou a aparecer em sonho, em uma determinada analisanda, enfim, tinha um funcionamento mais regressivo, uma questão de paranoia, de que enfim, poderia ter uma mulher grávida, que ela tinha medo de me falar sobre uma situação, né? Então, isso me chamou muita atenção, me mobilizou muito, né? Então, quando eu pensei em escrever, realmente isso era o que mais me suscitou, assim, né? E pesquisar teoricamente, né? Porque eu queria encontrar, né? Caminhos, assim, bom, que explicação é essa? O que é isso, assim, né? Então, o título do meu capítulo é Comunicação do Desejo Interessante e seus Desdobramentos, né? Eu uso o termo interessante em referência ao desejo, assim, pela questão do estado interessante, né? Que se chama muitas vezes a mulher grávida, né? Está em estado interessante, e me parece que o desejo, né? Então também é interessante, né? Mas isso ao longo do capítulo eu desenvolvo um pouco também. Mas me ocorre falar para vocês um pouco então desse percorrido, assim, do que foi que eu pensei, assim, quais são as hipóteses, assim, né? De que comunicação é essa, né? Como é que esses analisandos estavam percebendo, estavam descobrindo alguma coisa que eu não tinha nem falado, que não estava aparecendo no corpo, né? E eles começaram a descobrir, de fato, assim, né? E antes que eu pudesse falar verbalmente, assim, né? Então eu fui fazer fiz um percorrido através do Freud, assim, foi o primeiro percurso que eu fiz, assim, e ali eu encontrei alguns textos, né, 3 textos, para ser bem específica, quando ele começa a investigar a questão da telepatia e da transmissão de pensamento, que ele usa essas terminologias, né. E ele cita algumas situações também de pessoas que adivinhavam coisas, né, de percepções, né, de analisandos dele, enfim, situações que chegavam a ele que também deixaram ele muito instigado, assim, muito curioso do que era isso, como é que podia se passar, né, essas informações de um para o outro, né.
E, enfim, né, e nesses estudos dele, assim, e foi fazendo sentido para mim, né, ele vai trazendo, assim, a ideia, né, de que, num primeiro momento, parece que ele supõe que fica uma ideia de que tem algo meio místico, ou meio oculto, assim, mas ele vai entender, né, que se trata, de alguma maneira, de uma comunicação, assim, que vem de uma comunicação arcaica, né, um resquício, né, de algo que fica de um momento, né, do humano onde essa comunicação passava, né, por outras vias que não a linguagem que a gente tem hoje, né, que tem algo que fica, né, mas que se passa justamente, né, a possibilidade de passar, né, de um para o outro, né, teria que ter algumas características, né, dessa relação, né, dessas pessoas para que se comunicam, então, por esse pensar, né. Então ele vai falar que ele vai usar alguns termos assim, né, que a gente vai ligando. Ele não fala em transferência nos textos, né, mas a gente né, enfim, fui ligando justamente essas vivências que ele coloca, né, com a transferência, que ele vai dizer que teriam que ter duas pessoas com algum tipo de ligação, de apaixonamento, ou de uma ligação muito intensa, afetiva, né? Então, que para essa comunicação acontecer, teria que se passar algo atenção, Thiago, no meu curso. Então, entre essas duas pessoas, né? E a gente, claro, não tem como não pensar nas questões transferenciais, né? Quando se fala em paixão, em intensidade, né? Enfim, né? Em enamoramento, ele fala também, né? E essas são, enfim, né? Analista ocupando os lugares de todos os investimentos infantis, enfim, né? Então essas situações nos levam, né, para pensar nas questões transferenciais, assim, né? Então ele eu vou trabalhando isso assim no meu capítulo, né, de que essa comunicação se passa, então, né, não tem nada de adivinho, oculto, enfim, tem de fato algo que é da questão transferencial, né, e que se passa, né, desse desejo que está muito presente, né, então é uma intensidade muito grande, né, porque uma gravidez, como já foi falado pelas colegas, assim, né, traz para quem está experienciando a gestação, né, é uma ocupação imensa, né, do pensamento, né, do desejo, enfim, o inconsciente está tomado por, enfim, todas as fantasias em relação à gestação, e de alguma maneira isso se troca, né, com o analisando, que também todos já estivemos, né, no útero, todos temos mãe, enfim, então essa vivência, né, vai tocar o analisando, né, nas suas origens também, né. Logicamente, estamos falando de questões inconscientes e arcaicas, né? Mas que na sala de análise, né, na situação transferencial, que é com que a gente trabalha na psicanálise, né? Isso é onde isso se fomenta, né? O espaço para essa revivência, né? Então, me parece que não teria como ser diferente, né? Os analisandos experienciarem a gestação da analista também como um reviver da sua própria, enfim, da sua própria infância, da sua relação edípica, narcísica, enfim, daí aparece um monte de coisa, né? Porque o campo está muito incitado, né, com todos esses elementos, assim, né? Então, claro, a Juliana e a Marina já falaram um pouco da questão do Heinrich também, que aparece, assim, que a gente percebe, né, que tem essa percepção que fica dos analisandos, assim, de que tem alguma coisa, né? Então tinha alguns que relatavam, mas parece que tem, não sei, parece que tem um nenê, que a minha mulher pode estar grávida, mas eu sei que ela não tá, mas parece que tá, não sei. Então coisas que tu fica, né? Bom, tem alguma coisa também que tá se passando na questão transferencial, né? Dessa percepção, né? Então é muito interessante, né? E depois passando um pouco assim pelo Freud, né, que, enfim, eu exploro esses textos, assim, esses 3 textos dele, que são bem interessantes, assim, que até não são muito estudados, assim, eu não conhecia eles até ir buscar, descobrir, né, enfim, buscar essas respostas que eu queria, assim, essas hipóteses, né. Eu vou um pouco também para o Laplanche, né, que é um autor que eu estudo bastante, assim, e gosto muito, e vou explorar um pouco da questão das mensagens enigmáticas, né, que ele traz, que é, enfim, uma questão teórica forte, né, do Laplanche, assim, para fazer também, trazer uma ideia, né, de que tem algo também que, minha hipótese daí, isso, algo que
eu busquei, assim, de que tem algo que se passa, né, da analista para o analisando, né, porque essa troca, enfim, de inconscientes, assim, ela está presente nas análises de modo geral, né, mas nesse caso específico da gravidez da analista, me ocorreu que me parecia, bom, é algo meu, né, que é tanto da questão real, né, da gravidez que está acontecendo, quanto também do meu inconsciente, que está, de alguma maneira, invadindo o inconsciente do analisando, né, não é o oposto ou um jogo nisso, né, me parecia que era algo que passava para o analisando, né. Então, isso também me chamou muita atenção, até pelas questões éticas também, da abstinência, enfim, que é também vou explorar bastante isso no meu capítulo, assim, porque fica essa questão, assim, né? Bom, eu tô vivendo isso, que é um pouco o que a Marina disse também, e isso tá invadindo o analisando, que veio me procurar por inúmeras razões, mas eu não contava com isso, né? Então, bom, aí trabalho um pouco essas questões, né, de algo que poderia, então, estar invadindo, né, o analisando nessa situação assimétrica, então, que é proposta pelo Laplanche, né, na questão da situação antropológica fundamental, que é essa assimetria, né, da sala de análise, enfim, entre analisando e analista, que revive, né, a questão mãe, cuidador, bebê, enfim, adulto, infância, assim, né, que na análise isso se reproduz, né, e que então teriam essas mensagens enigmáticas, né, que ele diz que é o adulto que passa para a criança, né, e assim constitui o psiquismo, teria também uma reprodução desse jogo, assim, nessa situação analítica, né, da analista grávida, então, e o analisando pescando essas informações, traduzindo, né, essa invasão de inconscientes, né, através, então, de sonhos, né, ou de paranoia, enfim, né, aí cada um podendo traduzir essas mensagens da forma que das suas condições, né, do seu psiquismo, assim. Mas isso eu também trago um pouco melhor no capítulo, acho que para, enfim, quem tem interesse em entender melhor a questão do Laplanche, no capítulo eu exploro um pouco mais, assim, né, e vou também trazer bastante essa questão da ética e da abstinência, assim, né, como é que a gente faria, assim, como é que fica isso, né, porque isso também me perguntei muito ao longo desse processo todo, né, durante a minha gravidez e enquanto analista, assim, né, o que seria, como interpretar, em que momento, né, o que é meu, o que é deles, né, tem uma parte do meu capítulo, um subtítulo, né, que eu coloco, assim, de quem é esse bebê, né, porque de que bebê estamos falando, né, quando eles começam a imaginar que tem um bebê, mas que bebê, né, a minha mulher tá grávida, e não, enfim, várias coisas que foram aparecendo, né, de que quem é esse nenê que estão falando, é o meu, né, e, enfim, eu vou chegando à ideia que, bom, claro, né, são os bebês são os bebês dos analisandos, né, porque cada um vai contando, enfim, né, a sua história, né, a sua vivência, né, a partir do meu bebê, né, mas são né, nesse caso, bom, são os bebês da história de cada analisando, né. Então, mas para que isso possa acontecer, assim, para que esse espaço, né, para esses bebês que eram deles, né, e não a minha, né, pudessem estar presentes, pudessem aparecer e ser escutados, né, bom, tem todo um trabalho daí que é da analista, né, ético, assim, né, de supervisão, de análise, né, para poder deixar esse espaço que é do analisando e sempre será dele, assim, né, em jogo, bom, com a minha vivência, com a minha experiência ali, invadindo o set, enfim, com a barriga, com, enfim, todas as questões, né, mas que pudesse continuar preservado num espaço que é do analisando, né. Então, eu acho que aí tem um desafio, assim, bem grande e importante e que assusta a gente, né, porque a gente se pega numa coisa que, bom, primeiro filho, eu nunca tinha vivido isso, então, né, é algo novo, por mais que te falem, que tu troque, né, com colegas, é uma experiência muito, para mim foi muito intensa, porque foi muito presente essas percepções e essas falas e as transferências, aí tem a transferência hostil, tem as transferências amorosas, enfim, tem de tudo, assim, tu tá ali pensando no teu nenê, mas tu tem os teus analisando, enfim, é um jogo bem complexo, assim, mas o que eu penso, né, e para isso vai o título, assim, do meu capítulo, né, é que, de fato, né, esse desejo interessante que está muito presente na analista, né, o desejo, então, pelo bebê, pela gestação,
se a gente consegue trabalhar isso, né, a partir da ética, né, a partir de estar, trabalhando esses conteúdos nos nossos espaços de cuidado, né, as análises podem se tornar justamente mais interessantes do que elas já são, né, porque acho que abre, né, e toca coisas, né, que não é que elas não surgiriam no decorrer de cada análise, porque, bom, os analisandos têm, né, estão trabalhando, enfim, os conteúdos aparecem, né, mas talvez a gestação, ela abre portas, né, ela mexe, ela toca, né, em coisas que talvez fossem aparecer em outro tempo, né, em outro ritmo. Então, as coisas vêm com uma intensidade, vêm fortes, mas eu acho que se a gente está pensando, tá com a escuta, né, é muito proveitoso, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente, às vezes, no caminho perca alguns, né, enfim, porque às vezes a transferência fica, né, as questões pesam, assim, né, dependendo de qual é a questão do analisando. Comigo aconteceu, enfim, ficou, enfim, eu trago no livro um pouco dessa situação de uma que ficou, enfim, houve uma interrupção, né? Mas também houve um retorno, enfim, e a gente pode ir entendendo, né, todos esses processos, assim, com um acréscimo nas análises, né, podendo se tornar, assim, interessantes, né? Então, acho que é um pouco esse o meu recado, assim, né? A minha escrita vai um pouco por aí, acredito que eu já esteja meio no tempo, assim. E aí a gente pode seguir trocando depois mais, Tá, ok. pessoal. Então, passamos Obrigada. para... Obrigada. Passando para a Gabriela. Oi, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Só porque, às vezes, sem fone fica melhor. Bom, então vou dar sequência, né? Acho que os nossos capítulos todos se conversam em alguma medida, né? O meu capítulo... enfim, tem 10 minutos, então eu vou tentar, né, falar um pouco, né, quem já leu, enfim, quem não leu, depois pode ler, né, é o obsceno da gravidez na Cuba analítica, né, e eu uso esse termo obsceno justamente, acho que a Juliana colocou isso antes, né, esse obsceno que é do feminino, que é da sexualidade, né, da analista que acaba de alguma maneira se impondo, né, no set. Então, e perturba com isso a abstinência, né? E, bom, a diferença talvez de outras situações, por exemplo, um atraso de sessão, um cancelamento, né, do analista, férias do analista, tudo isso de alguma maneira traz alguma questão, né? De um jeito ou de outro toca em algo, né? Nos analisandos. Porém, a gravidez se diferencia justamente por isso, né? Porque remete a tanto essa questão da sexualidade, né, da analista, que então se escancara, né, algo tão íntimo dela, né, que se coloca ali, e nesse sentido eu acho que é algo traumático, porque traumático no sentido de que é um excesso, né, é algo que ingressa de uma forma muito excessiva. Então tem uma diferença porque remete, então, como as colegas já falaram, né, mas acho que nesse sentido a gente tem uma comunicação parecida, assim, né? Porque acaba remetendo a algo muito narcísico, né? Desse estranhamento, né? Do enigma das origens, né? Do narcisismo, do complexo de Édipo também, na medida em que também aparece ali um terceiro, né? Dentro do corpo da analista, que então acaba não, mas interfere, né? Nessa dualidade, nessa dupla, né? Então, por isso a ideia do obsceno. E eu trago também o conceito da Cuba analítica, né? Não sei se todos estão familiarizados, mas também é uma ideia do Jean Laplanche, né? Eu utilizo ele como referencial teórico, né? Laplanche e Freud. E a ideia da Cuba, né? Cuba em espanhol, em português é a tina, mas a Cuba é um recipiente, né? Uma vasilha capaz de reter um certo líquido, né, ao receber certa pressão. Essa é a definição que ele dá, né, partindo do modelo hidráulico, mas que nada mais é do que uma analogia ao setting, né? Então ele usa essa ideia da Cuba para dizer então que mediante regras e combinações, né, como a gente sabe muito bem, vai aparecer, né, o sexual, o pulsional, que é da sexualidade infantil, né, o autoconservativo sempre tangenciando essa Cuba, nunca ingressando nela. E que, então, a partir daí, né, e dessa situação antropológica fundamental que a Simone falava, né, que é essa assimetria entre adulto e criança, né, e entre analista e analisando, que é muito similar ao par adulto-criança.
isso tudo vai circular nessa cuba analítica, né? E aí eu utilizo isso porque, de alguma maneira, a gravidez, ela provocou uma pressão na cuba, né? E aí eu uso, né, para ilustrar isso, um fragmento, né, de análise de uma pessoa que eu atendi. Eu fiquei grávida em 2016. E tive várias, né, diversas situações, né, onde também se passou isso que já foi comentado pela Simone, eu acho, de que existe uma comunicação que às vezes é muito inicial, né, que não tem nada mais concreto que denuncia a gravidez, mas que alguém já percebe, né, e isso tudo, né, a gente ficava conversando entre nós e se perguntando o que é que se passava, né. Mas eu trago, então, uma situação de uma análise que realmente foi muito marcante, né? Tanto para mim quanto para a analisanda. Então, no meu capítulo eu falo, né, da analisanda Helena, né? Eu dei esse nome para ela, que foi alguém que, de alguma maneira, assim... enfim, era uma jovem adulta, né? Que chegou para análise porque costumava romper as relações, né? Muito rapidamente. Então, com esse motivo de busca, eu já fiquei muito atenta ao que viria, né? Então, ela já estava em análise há mais ou menos 1 ano e pouco, não era um período muito grande, né? Mas tinha uma análise de 3 vezes por semana, enfim, na época. E aí eu fico grávida. E ela tinha uma história, assim, né, de muitos traumatismos, né, sofridos ao longo da vida. E eu percebia que tanto dessa história ela não podia se apropriar ou se deparar, quanto da minha gravidez, né? Porque em diversas situações em que eu tentei, então, né, assim, fazer alguma interpretação ou alguma relação com a gravidez para que ela pudesse falar, né, do que estava acontecendo ali, ela se esquivava e evitava ao máximo falar. Eu fui entendendo que para ela estava difícil mesmo. E aí, em muitos momentos, assim, na técnica, né, a gente se pergunta, essa pergunta eu fiz para a Helena, com a Helena, mas também fiz em relação a outros analisandos, assim, né? Tá, qual é o momento em que a gente comunica? A gente invade e aí fala disso, né? Conta, não conta, né? De que maneira isso vai se dando? E aí, com a Helena, aconteceu enfim, faltava pouco tempo para eu me ausentar, eu já estava com uma barriga bem grande, né? Até o dia em que, então, eu precisei comunicar isso para ela de uma forma, assim, bom, surgiu a deixa ali, eu aproveitei e acabei por dizer para ela que eu estava grávida. E aí, de uma transferência positiva, né, em que inclusive ela me idealizava muito, e ela até já me anunciava assim, olha, tu é a única pessoa que nunca me decepcionou, então não trate de não me decepcionar. E aí, a partir daí, foi uma reviravolta na análise, assim, porque levou mais algumas sessões para que todo um conteúdo muito hostil, né, de uma agressividade muito intensa, começasse a surgir. E eu, de alguma maneira, conhecendo ela, sabia que isso poderia surgir, e inclusive havia a ameaça de uma interrupção, porque ela ficava dizendo que eu tinha traído ela, que eu era incompetente, que assim que eu saísse de licença ela ia me abandonar, né? Então, eu imaginava que com isso, né, logo, enfim, foi difícil, assim, né, trabalhar isso. E eu fui entendendo, né, que a minha gravidez tinha, então, ressignificado, né, num segundo momento, num segundo tempo, né, por a pré-cu, né, esses traumatismos muito precoces que ela não estava, então, podendo se deparar até então. E como alguém disse, acho que foi a Simone até, né, isso poderia ter aparecido no decorrer da análise, quem sabe, né, com mais tempo de análise, isso teria vindo à tona também, porque era isso que estava em jogo. Porém, a gravidez acabou, assim, acelerando, né? Foi uma pressão extra que se deu ali no processo de análise e que fez, então, que tudo isso viesse à tona de um jeito, assim, muito, muito intenso, né? Foi um susto para ela, né? E um susto no sentido desse acesso, assim, que o Freud fala, né? Que é algo que não se está preparado para lidar. Então, foi uma reviravolta e ela me agredia muito, assim, nas coisas que ela me dizia, né? E me ameaçava e dizia que não ia mais vir. E aí começou a faltar muito. E aí, para uma mulher grávida, não só analista grávida, mas para uma mulher grávida é muito difícil ouvir alguém que te diz assim, né? Ela falava de situações de crianças que tinham nascido deformadas ou de uma conhecida dela que nasceu o bebê e logo morreu. Então eu ficava muito tensa, assim, muito apreensiva com isso. E eu fui percebendo que eu também estava resistindo, né? Porque lá pelas tantas eu também já estava assim,
poxa, né? Foi ficando muito difícil a minha escuta, porque eu também estava muito narcisicamente voltada, né, para o meu bebê, e eu tinha que me voltar para ela, que também era o bebê, né? O bebê, a majestade que ela nunca tinha podido ser e que ela estava até então vivenciando comigo naquele idílio amoroso que foi interrompido por essa gravidez que ela odiou, né? Então foi muito difícil, assim, né? Mas foi uma questão muito importante também me deparar com essa questão contratransferencial e da minha resistência, que inclusive o Freud, ele fala, né, em muitos momentos sobre a contratransferência, mas ele nunca se deteve tanto, assim, na questão subjetiva do analista, né? Eu até procurei mais coisas relacionadas a isso, assim, e acho que os analistas, às vezes, não se expõem muito com relação a isso, né? Porque é um assunto delicado, em que tu tem que te deparar também com as tuas questões, né, narcísicas, edípicas, seja lá de que ordem, né, e tudo isso é posto em cena, então, dos dois lados, tanto do analista quanto do analisando. Então, uma das coisas que eu fui me deparando foi isso, né, e, enfim, foi necessário aquilo que qualquer psicanalista sabe, né, que é fundamental, que é que a gente sempre possa supervisionar e se analisar, né. E foi isso que me permitiu, então, entender onde é que se nosou nas minhas questões, porque óbvio que não era só porque eu estava mais narcisicamente envolvida com a minha gestação, né? Mas também entender que eu estava, naquele momento, ocupando um lugar, né? Que era um lugar de um objeto que estava faltando ali para ela e que eu tinha que ocupar esse lugar quando eu estava querendo era ocupar o meu lugar de mãe do meu bebê, né? E, enfim, tem outros desdobramentos, né, nessa situação, e não à toa eu trago esse fragmento, né, de análise, porque eu acho que foi uma experiência muito transformadora, tanto para mim quanto para ela, né, para mim quanto mãe, quanto mulher e analista, e acho que ela também como analisanda, né, que teve que vivenciar tudo isso, e, enfim, acho que, nem sei qual é o meu tempo, que eu também não estou enxergando o horário, Nós já estamos... Já? Uhum. Tá, eu encerro por aqui, então, acho que eu consegui transmitir, depois a gente pode discutir mais, né? Tá. Obrigada. A Rafaela, então. Oi, boa noite, pessoal. Então, as gurias já falaram bastante sobre vários conceitos, sobre a ideia do livro, não quero me repetir para não ficar cansativo para vocês, mas a minha tarefa é mais difícil porque eu sou a última a falar hoje, e como as gurias disseram, nossos capítulos super conversam, né? Mas eu queria trazer para vocês a ideia de que a palavra gravidez ela é super nova nos nossos dicionários. Ela é uma palavra da metade do século XIX. Antes, a palavra que definia uma mulher grávida era prenhez. E essa palavra foi começada a ser vista como uma palavra pouco culta, pouco limpa, porque prenhez remetia muito às questões da sexualidade, né? Quem fica prenha, hoje em dia, para nós, são os bichos, né? Não as mulheres. Então, a palavra prenhez sofre a ação do recalque, por denotar muito essa questão da sexualidade, e a partir do século XIX começa a se falar em gravidez, uma palavra mais polida. Então, acho que também por isso existe ainda esse tabu, né, com a sexualidade feminina, esse tabu com a mulher grávida e principalmente a analista grávida, porque daí juntam dois tabus, né? O da sexualidade feminina, que invade o setting, e da ideia de uma neutralidade do analista, né? Então, a palavra gravidez traria essa ideia menos sexualizada, né? Então, como as gurias falaram, né, foi a partir dessas ideias que a gente foi formando o livro e a gente se perguntava muito, bom, por que não falam sobre isso? E como é que as pessoas fazem, né? Quanto tempo tiram de licença? Será que perdem todos os pacientes? O que acontece? Por que não se fala nisso no meio psíquico? Porque a gente falava só entre nós. Eu fui das 5 organizadoras, eu fiquei grávida 2 vezes antes da gente escrever esse livro, né? Então eu vivi 2 gestações e eu falo da experiência da diferença da primeira gestação e atender e ser uma analista grávida pela primeira vez e da segunda vez, né? O meu capítulo versa um pouco sobre isso, assim. E uma das coisas que eu fui me dando conta é que uma das primeiras coisas que a gente sente quando engravida e quando vai trabalhar é uma sensação de culpa, assim, né? De estar invadindo o setting com algo que foi desejado só por um da dupla, né? E agora, o que eu faço com isso?
Fora que, assim, os primeiros meses, pelo menos, da minha gestação foram de muito cansaço, foram de muito enjoo. Então, as nossas resistências da analista ficam muito afloradas também. E eu estava num momento da minha vida muito bem profissionalmente, eu trabalhava muito. E eu pensava assim, e agora? Como é que eu vou ser mãe e vou atender das 8 às 8? O que eu vou fazer com isso? Então, todas essas questões resistenciais, principalmente na primeira gestação, das minhas resistências, que aí encontravam eco nas resistências dos analisandos, foi muito difícil, assim, num primeiro momento. E aí, quando eu me dei conta, assim, quando a minha culpa baixou, né? E aí a importância da análise do analista. Quando a minha culpa cedeu, quando eu comecei a entender que o fato de eu estar grávida também serviria ao meu analisando, justamente por isso que as gurias trazem, assim, é uma chance, é uma oportunidade única de trabalhar certas questões que não apareceriam, talvez, ao longo de uma análise com uma pessoa, ou demorariam anos para aparecer. Então, vem à tona todas as questões edípicas, vem à tona todas as questões do nascimento do analisando, das questões fraternas, das fantasias de retorno ao ventre materno. Então, são coisas que talvez demorariam muito. Acho que caiu a Rafaela. Uhum. Ficou mudo? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ai, não sei que parte eu parei, mas tá, é porque ficou tudo travado aqui para mim, tá? Isso que eu estava dizendo, que aí quando eu me dei conta que isso poderia ser uma oportunidade de trabalho, né? Eu como uma analista grávida, oportunizando essas fantasias a virem à tona, eu me acalmei e eu consegui trabalhar, né? Isso para mim foi mais difícil, obviamente, na primeira gestação, porque daí na segunda eu já entendi que, ok, as coisas dão certo, os analisandos não vão todos embora, como a gente fica com essa fantasia. Eu também estava trabalhando menos já na segunda gestação, porque existe isso, a Juliana trouxe isso, né? Hoje em dia, talvez as mulheres engravidem numa fase de vida onde a vida profissional começou a decolar, né? Talvez antigamente não tanto, engravidavam antes. Então a gente fica nesse dilema, assim, né? Do como conciliar as coisas. Na verdade, a gente não consegue conciliar, a gente perde mesmo, né? A gente faz uma opção. Não existe um equilíbrio, existe um desequilíbrio que a gente tem que lidar, né? Bom, eu vou trabalhar menos, mas tá tudo bem, né? Assim que vai ser. E as coisas vão se ajeitando, né? Mas a gente sentia falta de poder falar sobre isso. Em relação ao tempo, assim, e um dos meus medos, assim, era esse, eu vou sair 3 meses de licença, eu tinha me colocado isso, assim. E aí, numa sessão com uma analisanda, ela me perguntou quanto tempo eu iria sair, né? E eu disse, eu vou sair 3 meses de licença. E ela falou para mim, 3 meses é muito tempo. E eu falei, sim, é verdade. Para ti é muito tempo, mas para um bebê talvez seja pouco tempo. E quando eu disse isso para ela, o que eu quis dizer é que também em algum momento eu abandonaria o meu bebê para estar ali de volta com ela. E aí eu acho que ela se acalmou. E aí nós duas vimos que isso seria possível. Que a análise é que a gente ia voltar em algum momento, né? Então, o difícil e o bonito da gravidez da analista é que a gente enfrenta, nos 9 meses de gestação, as resistências nossas e de todos os analisandos ao mesmo tempo, num curto período de tempo. Então, é de uma intensidade que só com análise pessoal e supervisão e amigas para trocar que a gente aguenta mesmo, né? Porque é de uma intensidade, não é um de cada vez, são todos resistindo, são todos se queixando, são todos com medo do que vai acontecer e nós também, né? Então isso é uma vivência muito peculiar, né? Porque às vezes as pessoas comparam com outras situações, mas eu acho que a vivência da analista grávida é muito peculiar e desperta coisas muito interessantes, fantasias muito primitivas, nos analisandos, assim como talvez nada mais desperte, justamente por essa questão da prenhez, né? Disso que é do sexual, que fica completamente evidente no corpo grávido, assim. Eu não vou me estender, porque eu acho que o mais legal é a discussão,
Mas só para trazer que eu trabalho um caso clínico no livro, não vou também dar muito spoiler para que vocês fiquem com vontade de ler, mas eu trabalho analisando que viveu comigo as 2 gestações e a diferença que foi a representação da minha primeira gestação na vida dele e da minha segunda gestação, que foi completamente diferente, e o meu susto das 2 vezes. Eu imaginava uma coisa e foi completamente outra. Na primeira vez, ele demorou horas, 7 meses para ver que eu tava grávida. E quando eu comuniquei, porque eu tive que comunicar, eu achei que ele ia ficar muito mal, e o que ele me disse foi: tu é casada? Tipo, para ele foi um alívio aquilo. E eu não estava me dando conta, porque o setting, obviamente, desperta todas as questões incestuosas. Ele um homem, eu uma mulher. Então, para ele, na fantasia, eu nem disse que eu era casada, né? Mas ele supôs isso. Para ele foi um alívio ter um terceiro entre nós. E a vida dele andou muito depois disso. Na minha segunda gestação, foi tudo ao contrário. Entrou muito mais como algo traumático para ele do que a primeira. É muito interessante. Eu trabalho essa ideia no livro, assim. Mas eu vou ficando por aqui porque eu quero ouvir vocês. Obrigada. Então, vamos abrir para as perguntas, trocas. A Vanessa. Bom, eu quero agradecer o momento agora, né, gurias? Excelente, assim, até dando um retorno, né? Acho que o livro instiga também muitas reflexões, faz a gente relembrar de coisas, como a Juliana lembrou antes, eu passei também, né, passei por 2 gravidezes, né, durante também, foi logo depois que eu terminei a formação e tal. Então, acho que é um assunto super importante, que mobiliza muito, que é riquíssimo e muito pouco estudado mesmo, tem muito pouco trabalho mesmo que a gente lê disso, né? E, enfim, eu pensei em algumas coisas para compartilhar, queria ouvir vocês também, né? Acho que só comentar brevemente, assim, antes de eu querer engravidar, eu lembro que um psicólogo me olhou assim, disse, tu vai um dia querer engravidar? Tu vai ver o que dá a perder de paciente, porque vai ser um horror, eles não aguentam isso, sabe? E eu fiquei ouvindo assim, pensando, nossa, tá, tudo bem. Daí quando eu tava grávida, uma pessoa me olhou assim, ué, tu vai atender e tu tá grávida aqui, tu tá fazendo aqui, vai pra casa. Então eu acho que eu não fui muito encorajada por algumas pessoas, mas eu fui podendo entender também por que vinha isso, assim, né, dessas pessoas, e fui cada vez mais me apaixonando pela ideia de poder atender também gestando, porque realmente o inconsciente fica algo, assim, que parece que vai, né, fica muito mais a coisa sensível, muita flor da pele, né, então... também muitos pacientes vinham com insights, com percepções, com sensações, assim, que eu lembro que foram... foi um acesso que realmente o estímulo da gravidez ajudou a trazer coisas à tona que puderam ser trabalhadas para depois. E aí, então, pegando essa questão que a Rafaela trouxe, assim, eu lembro que teve quando eu disse quanto tempo eu ia ficar afastada, né, na licença, uma paciente disse assim, nem queria que tu ficasse menos, porque tem que cuidar do bebê, né? Então, os pacientes se sentem cuidados quando a gente mostra que também está preocupado em cuidar do bebê, né? Nessas questões transferenciais, né? Então, enfim, eu quero dar os parabéns para vocês, porque foi bastante, né, corajoso e importante da parte de vocês escrever isso. E eu queria só também ver com vocês a respeito disso, assim, né? Como é que ficou para vocês, gurias, realmente ver, assim, que essa troca, essa possibilidade de crescimento dos pacientes junto com os nossos crescimentos, né?
como isso também vai sendo muito singular com cada paciente, né? Então, o que cada paciente vai conseguir trabalhar e suscitar, algumas partes ali disso também vai tocar em algumas questões nossas, né? Então, como essa troca muito mais ativa, né? Não como uma coisa de um lado só, né? E queria também, se vocês pudessem comentar, que eu acho que é bem rico, também a coragem da publicação com fragmentos de pacientes. Então, se falar sobre gravidez já é algo que nos desnuda, eu fico imaginando também como poder publicar algo, como isso também pode vir para a clínica, que eu acho que também vem muito uma coisa de um orgulho, algo legal para os pacientes, né? Mas ao mesmo tempo, às vezes parece que a gente desnuda a clínica também. Então, de novo, a gente precisa cuidar, né? Cuidar disso com carinho, cuidar disso com atenção e, enfim, também a gente acaba vivendo várias questões assim, né? Mas, enfim, não vou me estender também, senão eu acabo ficando... Queria comentar, assim, primeiro, parabenizar, né, pela publicação, pelo trabalho, assim, produzido e agradecer pela presença. E, enfim, uma questão que eu fiquei, né, durante a escuta aqui dos relatos, enfim, fiquei pensando nas questões teóricas, assim, né, nas fundamentações, e que vocês transitaram por uma linha freudiana, Laplanche, e eu fiquei pensando no quanto a importância desse trabalho de vocês também dispara dentro da psicanálise a possibilidade de outras analistas grávidas que trabalhem com outros referenciais dentro da psicanálise e também possam, né, enfim, desenvolver outros estudos futuros, enfim, transitando por outros autores. E nesse sentido, eu fiquei curioso para saber se, em geral, as outras autoras, e sem spoiler, é claro, mas para ter uma ideia, assim, dentre vocês mesmas ou as outras autoras, a própria Ana Vale, de Portugal, né, se transitam também por outros referenciais da psicanálise ou se ficou no eixo freudiano mesmo. Eu assisti a um vídeo dela que eu achei fantástico, né, que ela gravou, a Ana Vale, falando sobre a experiência dela e da participação do livro, da perda da gestação. Achei fantástico, assim. Enfim, queria escutar de vocês um pouco sobre essa questão enfim, dos referenciais mesmo dentro da psicanálise, né, no encontro com a questão da analista grávida. Eu posso falar um pouquinho? Se tem mais alguém inscrito, será? Pode falar. Tá. Então, a Ana Vale até é uma autora que trabalha mais num referencial kleiniano. Legal o Rafael trazer e lembrar isso, sim, né? A Nara Caron traz mais o Winnicott. Então, a gente também tem uma mescla. A gente também convidou uma autora que trabalha mais com Lacan, mas no fim ela acabou não conseguindo entregar a tempo, né? Coisas de publicação, assim, que acontecem. Mas a nossa ideia, sim, era poder fazer uma escuta bem plural desse tema, né? Para que a gente não ficasse num referencial único. E trazendo um pouquinho assim disso que a Vanessa falou, né, da delicadeza de publicar material clínico, acho que também tem uma questão assim, a gente tentou transformar ao máximo, né, obviamente, isso para que não ficasse algo, enfim, né, que expusesse desnecessariamente alguém. A gente teve muito cuidado também entre nós, conversando e falando com o nosso editor, que a Marina comentou antes, eu só queria salientar, assim, que ele é psicanalista também, né, o editor, o Lucas Krieger, então ele nos ajudou a fazer essa revisão também e dar esse ok, assim, né, de que não, por aqui tá bem, enfim, né. E uma coisa que lembrei, assim, que a Diana comentou na nossa live, que eu achei legal de trazer, é que ela dizia, assim, que alguém que... Eu lembrei disso a partir da fala da Vanessa, né, das pessoas que desencorajaram ela de engravidar. Que ela dizia assim, alguém que escolhe uma analista que está lá pelos seus 30 anos para se tratar, essa pessoa sabe que em algum momento essa analista tem chance de engravidar.
né? Assim como, bom, enfim, é o preço que se paga, assim como um analista de 60 anos vai ter questões de 60 anos, um analista de 80 anos vai ter questões de 80, um homem é diferente de mulher. Eu tive um caso de uma pessoa, inclusive, uma mulher que interrompeu durante a gravidez e procurou um analista homem e me comentou, assim, que ia procurar alguém sem útero, né? Então tinha uma questão muito forte, assim, que eu acho que é isso que a gente está trazendo também, dessa resistência de todos os lados, dessas intensidades quando a gente está com o corpo também muito à mostra, muito exposto, né? Mas que é algo que, de certa forma, também muitas vezes está no setting, né? Eu também lembrei de um analisando que ele está comigo há muitos anos e eu mudei algumas vezes de consultório, porque no começo eu dividia o consultório, depois eu fui para o meu primeiro consultório sozinha, depois eu fui para o segundo. E aí, quando ele se deu conta que eu estava grávida, ele disse, bom, era óbvio, né? Primeiro tu era bem mais nova, daí tu dividia depois. Então ele foi acompanhando o crescimento e lá pelas tantas, para algumas pessoas se torna uma coisa natural, assim, né? Então acho que são muitas vivências, a gente tem vontade de fazer quase que um inventário, assim, de tudo que aconteceu, anotar, né? Porque é muito intenso e é muito bonito, mas enfim, só para salientar que a gente teve, sim, todo um cuidado também, né, com essa parte, porque de fato é uma parte muito delicada e que enfim, que a gente tem que olhar com todo carinho. Posso falar também um pouquinho? Pode. Eu ia falar em relação ao que o Rafael trouxe, me fez lembrar também uma discussão que a gente teve entre nós depois que o livro foi publicado, porque depois que o livro é publicado a gente pensa, mas podia ter isso, né? Podia ter um capítulo sobre, sei lá, uma analista que adotou uma criança, podia ter um capítulo, não sei. Daí tu começa a pensar que, obviamente, o livro não é completo, ele não traz tudo, mas a nossa ideia inicial, porque uma das sugestões ou das críticas positivas que a gente teve é que talvez a gente pudesse ter, de fato, explorado mais questões teóricas, de referenciais teóricos diferentes e tal. Mas aí a gente se deu conta que a nossa ideia desse livro era uma ideia de um livro-ensaio, assim, com ensaios, como se fosse, quando as pessoas fossem ler, que fosse como uma conversa entre amigas, assim, sabe? Da gente contando como foi da nossa experiência. Não é uma ideia de um livro científico sobre tudo que acontece quando a analista está grávida, sobre todas as fantasias despertadas. A gente não fez uma pesquisa de campo. A gente fez ensaios sobre a nossa experiência, porque era uma coisa que a gente comentava que a gente gostaria de ter lido enquanto estava grávida. Como é que foi para ti? Como é que foi para tal pessoa? Como é que ela se sentiu? O que ela fez? É mais uma ideia desse livro leve, assim, das pessoas poderem ler e se sentirem acompanhadas, assim, a gente pensando nas próximas analistas grávidas, né? Ou quem já passou por isso poder se identificar. Então, a nossa ideia no fim foi isso. Só queria trazer essa contribuição. E acho também, né, junto com isso, né, que a Rafaela está falando, tem muita gente que não é da área, que tem lido o livro e tem se encantado e tem falado da sua experiência como analisando, homens, inclusive. Nunca imaginei que a transferência era algo tão intenso também para vocês, né? Então, é muito legal isso, porque, obviamente, é um livro escrito por psicanalistas, então, teoricamente, ele é respaldado pela psicanálise, mas por tratar dessa temática tão universal, as pessoas que também não são da área se identificam, né? Por já terem sido mulheres grávidas ou por terem tido uma analista grávida. Isso é legal. Alguém me falou, eu não fui uma analista grávida, eu sou de outra área, mas a minha analista ficou grávida, eu me lembro muito bem do que eu sentia com ela grávida, né? Então, acho que isso enriquece muito o universo a partir disso, né? De que existe uma obra sobre analista grávida e que as pessoas podem agora ter acesso a isso, né? Que isso não precisa ficar algo escondidinho, né? A gente escondeu, acho que o nosso corpo por muitos anos, né? As mulheres tiveram que se esconder por muitos anos. Então, acho bem legal, assim, também ter esse retorno de quem não é da área, de que se identificou, de que se emocionou. Enfim, só para acrescentar esse dado, que ele não é realmente um livro hermético, assim, nesse sentido, né? E não tem, acho, como...
Oi, desculpa. Não, só para acrescentar que tem um tu. capítulo que trata sobre a psicossomática, que é do olhar da psicossomática sobre a gravidez da analista. Então, acho que ficou faltando falar disso, né? Que eu acho que também é um diferencial, assim. E claro, nós somos amigas, jovens, quase todas pertencemos às mesmas instituições, acaba que a gente tem uma identificação teórica parecida, assim. Mesmo assim, me parece que os capítulos ficaram bem diferentes, mesmo com as suas semelhanças, né? Uhum. Claro, isso é legal, porque aí a obra ela entra mais na cultura do que fica restrita ao meio psicanalítico, né? Que é o que vocês estão trazendo, assim. Essa questão de ficar por tanto tempo, né, fora ou escondido, essa questão da gestação da analista e chegar a esse público que não se restringe, né, ao nosso meio, assim. E aí a questão enfim, da identificação teórica, ela vai estar muito mais impregnada, usando essa palavra, assim, na escrita e no olhar de vocês do que nessa ideia de uma cientificidade, assim, da escrita, né? Achei bem interessante mesmo. Eu só queria sugerir que o próximo livro possa seguir a mesma linha de escrita, assim, ensaios, porque é uma conversa tão fluida que a gente fica instigado a poder ler mais, né? Então, acho que falar também do analista grávido, né? Próxima vez o Lucas tem que fazer um capítulo aí junto também, né? Para colocar, porque eu acho que é algo muito importante e que com certeza, né, vem, né, a questão de alguma percepção inconsciente ali também e como lidar com isso, né? Que eu acho que é super rico, assim. E eu queria complementar. Eu só queria complementar isso. Eu acho que a gente sente o carinho de vocês, o cuidado nos fragmentos, né, que colocam e tal. Então, acho que é isso também que ajuda a deixar fluir, né, a escrita também, a leitura. Não, eu só queria acrescentar que eu acho que abre caminhos, né, para os próximos. Como vocês sentiram essa falta, né, de estar nesse momento de analista grávida e não ter, né? Vocês queriam também saber sobre isso, né? Então, eu acho que abre caminhos para próximas, né? Quem sabe vocês, né, não vão escrever o segundo livro, né? Escrevendo mais sobre. Acho que foi muito bonito, muito bonito. E gostaria de ver se alguém mais gostaria de fazer perguntas, né? Trocar mais alguma ideia. Vocês querem trazer mais alguma coisa, gurias? Acho que, para quem não sabe ainda, né, ou não teve acesso, nós temos um Instagram, que é @analistagrávida, e lá dá para acompanhar as novidades do livro. Nós temos produzido algumas coisas de conteúdo, justamente porque tem bastante gente que está seguindo esse projeto, e como ele tem circulado bastante, então volta e meia tem novidades, outras atividades. A gente está organizando, né, para mais adiante algumas outras atividades dentro dessa temática. No Facebook também tem a página da Analista Grávida, e ali também tem as instruções, os caminhos para poder adquirir o livro, né? Só espero um dia conseguir o autógrafo de todas, né? Com certeza. Sim, em breve. Algum momento ao vivo teremos que fazer um lançamento oficial. A gente também sentiu falta desse momento. A gente sentiu falta Queremos autografar, com certeza. Essa parte é muito boa. Com certeza. A gente organiza o evento Analista Grávida pós-pandemia. Isso. Faz um chamamento, assim. Sim. Muito bom. Então, vamos ver. Mais alguém que se anima? Temos ainda um tempinho. Alguém que, de repente, que está aqui, leu o livro, quer comentar, trazer alguma impressão, né? Acho que seria bacana. A gente sempre gosta de ter esses retornos de quem leu, né? Eu lembrei de uma outra coisa que pode ser interessante. Acho que eu interrompi alguém. Não consegui ver.
Não, pode falar. Não, tá, só uma coisa que eu achei interessante, assim, sobre a questão, daí não do caso clínico, mas da própria Ana Vale, né, que foi citada, que é essa colega portuguesa, que também não era a nossa ideia inicial, porque a gente não conhecia ela, mas aí, na própria produção do livro, a Nara Caron, que é uma das convidadas, acabou tendo contato com esse material dela e nos indicou, né? Mas, enfim, o trabalho dela é sobre a perda gestacional, é muito interessante, assim, e daí também muito corajoso, porque ela conta já de que estava com uma gravidez lá pela metade, quando ocorre essa perda, ela precisa tirar um tempo de repouso, né, para se recuperar, enfim. E quando a gente conversou com ela em algum momento falar sobre a experiência dela, enfim, ela comentou que era muito mais fácil falar disso fora do núcleo dela do que lá. Então também fiquei pensando nisso, assim, com relação aos tabus que a gente fala, né? Ela disse que era mais fácil publicar no Brasil do que falar disso na própria sociedade dela, né? Porque, claro, lá daí tem, enfim, né, as relações dela e tal. Mas como a gente ainda tem muita coisa para avançar, né, para poder, porque se uma gravidez já é tabu, uma perda, então é muito mais, né? Então, realmente, assim, acho que agradecer por esse espaço, e é muito bacana para nós, enquanto psicanalistas, mas também enquanto mulheres, poder estar fazendo circular, né? Isso que o Rafael lembrou, de poder entrar na cultura também, não só no nosso meio, com essas ideias, e quem sabe contribuir na transmissão, contribuir também para tornar as próximas gestações mais leves um pouco, né? Será que alguém mais gostaria de falar? Não? Mas então eu acho que a gente vai encerrando, né? Gostaria imensamente de agradecer a vocês, gurias, tá? Em nome do Instituto BIOM, a você, Marina, Juliana, Simone, Gabriela e Rafaela, por nos proporcionar esse maravilhoso encontro, né? E de vocês puderem compartilhar, assim, esse momento, nessa experiência tão singular. Muito obrigada, gurias. E agradeço a todos que estiveram aqui presentes nessa noite. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite. Foi um prazer. Obrigada a todos também. O prazer foi nosso. Foi ótimo. Muito bom. Boa Até noite, breve. muito obrigada. Muito Obrigado pela presença. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.